Técnico Tite terá dor de cabeça para montar o Flamengo para o jogo contra o Fortaleza. Vinícius Júnior tem grande vitória fora de campo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de terça-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a assistir? Dá aquela moral, deixa o like de vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam. Vocês que não nos seguem, passem a nos seguir. E não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos. Assim vocês nos ajudam e ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Meus queridos e minhas queridas, Flamengo teve o domingo de folga e ontem se reapresentaram no CT do Urubu às 15 horas e 30 minutos para dar início aos trabalhos para o jogo contra o Fortaleza pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, meus queridos e minhas queridas, o técnico Adenor Bactite vai ter dor de cabeça. Além dos selecionados, também temos aí as ausências de Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Eu vou trazer para vocês aqui as informações. Aqui, ó. Tirar dor de cabeça para montar a escalação, já que Cebolinha e Bruno Henrique se juntam aos uruguaios da Copa América na lista de desfalques. Bruno Henrique sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Cuiabá e ficará de fora do próximo jogo. Além disso, Everton Cebolinha também é baixa, já que segue no processo de transição após se recuperar de lesão no quadril. Sendo assim, Tite tem 6 desfalques confirmados para o Flamengo e Fortaleza. E não fica só aí não, a lista de baixas ainda pode aumentar de 6 para 7. Isso porque Igor Jesus voltou a treinar com o grupo nos últimos dias da semana passada, mas ficou de fora do jogo contra o Cuiabá. No entanto, a expectativa é de que o volante seja relacionado para Flamengo e Fortaleza após sofrer uma entorse no tornozelo diante do Grêmio há 7 jogos atrás. Espero que Igor Jesus esteja melhor e possa ser relacionado e possa ajudar o Flamengo aí nesse momento crucial na luta aí para se manter na liderança da competição, com as ausências dos selecionados, mas Bruno Henrique e Everton Cebolinha, todos os jogadores são muito importantes. É a boa notícia aí que Gabriel Barbosa, o Gabigol, está treinando com o grupo e será relacionado para essa partida, tendo em vista que a negociação, por enquanto, com o Palmeiras melou. Lembrando que o Palmeiras fez uma proposta oficial a Gabriel por um pré-contrato, mas o Palmeiras prega paciência com relação a isso e aguarda o momento que o jogador achar melhor para ele aceitar essa proposta. Sabemos que lá no fundo, Gabriel Barbosa pretende permanecer no Flamengo, embora seja aí a diretoria do Flamengo seja contrária a essa permanência do jogador. Vamos aguardar até o final do contrato dele. O contrato de Gabriel vai até o dia 31 de dezembro de 2024, desculpa. Lembrando que ele já pode assinar um pré-contrato a partir de amanhã, que abre oficialmente a janela de transferência. Falando em janela de transferência, trarei informações aí importantíssimas, já que Marcos Braz falou que essa janela de transferência ele não iria buscar grandes reforços, mas pelo que tudo indica, o Flamengo, a diretoria do Flamengo, o departamento de futebol, decidiu abrir os cofres. Meus queridos, deve ser a janela mais cara do que a do início do ano, né? Então, seguindo aqui com as informações, o elenco do Flamengo se reapresenta hoje novamente no Ninho do Urubu para o segundo dia de treino antes desse jogo importantíssimo de quinta-feira. E para esse jogo já foram vendidos mais de 30 mil ingressos de maneira antecipada. É isso aí. Então, a expectativa é que no Maracanã tenha mais de 50 mil torcedores para empurrar esse time para frente. Olha só, setores esgotados. Ó. Os ingressos para a 15ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira, no Maracanã, já está liberado para o público geral. E o setor norte já está esgotado. Eu só não sei se vai ter aquela resenha que teve aí nos 2 últimos jogos no Maracanã, né? Chopp de graça, pagode, samba.
vamos ver, eu vou buscar informações para trazer para vocês. Bom, excelente notícia aqui, vitória fora de campo de Vini Júnior, Vini Malvadeza. Rio Grande do Sul sanciona a lei Vini Júnior, que poderá interromper jogos de futebol. Olha só, candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo na temporada, Vini Júnior também está fazendo a diferença fora de campo. Afinal, o garoto revelado pelo Flamengo inspirou a criação da lei Vini Júnior contra o racismo e a homofobia. A novidade foi sancionada ontem, segunda-feira, dia 8, no Rio Grande do Sul. Meus queridos, no meu ponto de vista, essa lei não deveria ser apenas regional, e sim nacional. Que isso aconteça em todos os estádios do Brasil. Essa luta contra o racismo e contra a homofobia. Lembrando que no último jogo, fora de casa, o Flamengo contra o Atlético Mineiro, teve um torcedor do Atlético que cometeu atos de racismo. Inclusive, lá no Rio Grande do Sul, no ano passado, um torcedor do Internacional, no jogo entre Flamengo e Internacional, também cometeu atos de racismo, imitando um macaco para a torcida do Flamengo. E detalhe, esse torcedor foi identificado e não foi punido. Como eu falei, parabéns aí ao Rio Grande do Sul e que se estenda para todo o território nacional e também lá na Espanha, onde Vinícius Júnior sofre muito com essa questão racial, né? Muitas vezes sendo chamado dentro de campo de macaco. Lembrando que teve 2 ou 3 torcedores lá na Espanha que foram punidos. A primeira vez que torcedores são punidos por ato de racismo. Ou seja, a luta continua, não devemos desistir nunca. Em resumo, a Lei Vini Júnior estabelece aí um protocolo para interromper partidas esportivas no Rio Grande do Sul em caso de preconceito. A novidade será válida para estádios e arenas esportivas do estado gaúcho e traz 3 alertas importantes para os árbitros que comandam os jogos. Vamos lá. A primeira delas é interromper a partida até o fim da conduta discriminatória. Já a segunda orientação diz que, se a conduta se repetir, interromper a partida por 10 minutos e determinar a saída dos atletas do local, como um gramado ou quadra. Por fim, o terceiro passo é, se a conduta persistir ou se repetir, encerrar a partida. É isso aí, tem que cobrar com rigorosidade e punir esses criminosos, que racismo e homofobia é crime, né? Mudando aqui de assunto, nova proposta. Bernemeton prepara nova proposta pelo lateral Wesley. Na primeira vez, o clube inglês ofereceu 12 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais na cotação atual. Mas a proposta foi recusada pela diretoria do Flamengo. Então, o Marcos Braz e Bruno Spindel falaram que por esse valor não libera o jogador de 20 anos, que é um lateral muito promissor, e pode render muito ainda no Flamengo. Mas se chegar uma proposta acima de 70 milhões, o Flamengo aí abre conversa. Esse valor aí, o Flamengo nem conversou com os ingleses, né? Então, mudando aqui de assunto, reforço extracampo. É o Flamengo aí que fica tomando porrada direto da CBF. Foi lá agora e trouxe um funcionário deles. Olha só, após a saída de Renan Blois para o Corinthians, Flamengo contrata Ricardo Perligeiro da CBF para ser o novo gerente de scout do clube. Eu acho que a dona CBF, a entidade máxima do futebol nacional, não deve ter gostado nem um pouquinho disso. Ó. Perligeiro tem nacionalidade italiana, experiência de 10 anos na base da Roma e como diretor da Escolinha da Juventus no Brasil. Informações do GE. Seja muito bem-vindo ao Flamengo, que você venha somar e nos ajudar bastante aí na captação de novos talentos, né? Mudando aqui agora de assunto, dirigente do Zenit dá sinal verde para a venda de Claudinho, mas espera boa proposta do Flamengo. O dirigente do Zenit, que anteriormente estava irredutível com relação à liberação do meia-campista, agora está aberto à conversa. Só o que ele disse em entrevista à Match TV, abre aspas, precisamos vendê-lo, Claudinho, por um bom preço, se nos derem esse dinheiro. Então, o Flamengo vai fazer a sua proposta, não sabemos se o Zenit vai aceitar o valor
oferecido pelo Flamengo. Então, além dele, o Flamengo também aí está tentando buscar a contratação de Lucas Paquetá. Eu falo mais sobre isso daqui a um pouquinho, né? Para o jogo Flamengo e Fortaleza, Fortaleza terá reforço para o jogo contra o Mengão pelo Brasileirão. Para o embate no Rio de Janeiro, diante do Mengão, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda terá o retorno de Kevin Andrade, que estava na Copa América pela Venezuela e caiu nas quartas de finais para o Canadá após disputa de pênaltis. Ou seja, enquanto o Flamengo está todo esfacelado, cheio de desfalques, os seus adversários vêm ganhando reforço. Nós ganhamos também, né? Não podemos esquecer aí de Eric Pulgar, que estava com a seleção chilena, que foi eliminada, e Eric Pulgar não foi muito bem no último jogo, fora de ritmo, fora de entrosamento, mas isso aí, com bastante treino, ele vai conseguir voltar a ser aquele Eric Pulgar, né, que nos enche de alegria, de empolgação. Então, seguindo aqui, sem mínimo, rapaz, o contrário do que se esperava no início do edital de licitação, não deve incluir capacidade mínima para o novo estádio do Mengão. O que se esperava era o quê? Que nesse edital, para a construção do estádio, tivesse uma capacidade mínima de torcedores. Vamos botar assim, 70 mil, 80 mil, 90 mil, não. Não foi estipulado nenhum tipo de quantidade de pessoas para poder ter nesse estádio. Lembrando que Rodolfo Landim pretende fazer um estádio para 80 mil torcedores e tirar aí uma parte para que seja feita a tão querida e adorada geral. Um setor onde o torcedor pagará um pouquinho menos para poder acompanhar de perto o seu time. Já pensou? Uma família aí de 5, 4 pessoas ir para o Maracanã com os ingressos a R$120, R$130. Fica difícil você levar o seu filho para poder acompanhar o seu time de coração, fora que a gente ainda tem que gastar, né? Um refrigerante, um lanchezinho, então sai muito pesado para o trabalhador comum no Brasil, né? Com esse salário maravilhoso que nós temos. Então, uma boa notícia aí é que o edital já saiu e não terá uma quantidade mínima. Caixa forte, meus queridos e minhas queridas. O Flamengo vai abrir os cofres na janela de transferência do meio do ano, que abre amanhã, hein? Não podemos esquecer. Olha só, apesar de Marcos Braz ter mencionado que essa janela seria de poucas movimentações, o Flamengo está atrás de Claudinho e Lucas Paquetá. Após enviar uma proposta formal ao Zenit da Rússia, o Mengão prepara uma oferta ao West Ham por Paquetá. Mas PQD, os dois não são meia-campistas, são meia-campistas, mas jogam em parte diferente ali do campo. E nada impede que o Flamengo consiga trazer os dois jogadores para o Flamengo. O Flamengo entende as condições de negociação e já informou ao meia que fará uma proposta oficial, ou seja, informou a Lucas Paquetá que fará uma proposta oficial. O clube de Paquetá, o West Ham, disse que só libera o jogador de maneira definitiva. A priori, o Flamengo queria trazer o jogador por empréstimo. Agora, uma barreira que tem muito importante é o patrocinador master do West Ham, como eu trouxe no vídeo de ontem. Eles não querem que o West Ham libere o jogador para nenhum outro clube, que ele não saia da Inglaterra até que seja concluída as investigações por suposta fraude em casa de aposta. Sabemos que o maior lesado nessa história aí é o patrocinador master do West Ham. Mas, como o West Ham falou, de maneira definitiva, ele libera o jogador. Agora, para fechar essa matéria aqui, dinheiro entrando nos cofres do Mengão. Que história é essa, PQD? Flamengo cada vez ficando com seu caixa mais forte. João Gomes entra na mira do Liverpool da Inglaterra. Olha só, o Liverpool trabalha nos bastidores e busca a contratação de João Gomes, atualmente no Wolverhampton da Inglaterra. Caso a contratação ocorra, o Flamengo receberá 49 milhões. É dinheiro a dar com pau. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, João Gomes é alvo crucial para o Arne Slot, novo treinador do Liverpool. A equipe vermelha da Inglaterra admira o meia-campista revelado pelo Flamengo e entende que o brasileiro pode ser uma peça importante na construção após a saída do alemão Jürgen Klopp, que estava no clube por quase 10 anos, ou seja, um jogador
quase 10 temporadas no clube, é muito ídolo e João Gomes é visto como o jogador que possa vir cobrir, né, suprir essa carência na saída de Joachim Löw, né? Vamos ver o que vai acontecer. Contudo, nada são flores. O Liverpool não é o único interessado em João Gomes na atual janela de transferência. Isso porque o Manchester United e o Tottenham, ambos da Inglaterra, também estão de olho no jogador. O Wolverhampton definiu o preço de João Gomes em 50 milhões de libras, cerca de 350 milhões e meio de reais. Sendo assim, o Flamengo tem direito a 10% a uma futura venda e a 4% pelo mecanismo de solidariedade por seu time formador do atleta. Ou seja, somando, o Flamengo tem 14% de direito aí de receber um pichulé nessa transação por João Gomes. Vamos ficar de olho, vamos ficar atento. O Flamengo está aí acompanhando, monitorando essas negociações, porque é dinheiro entrando nos cofres de papai. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!